Quantos bonecos de ação evoluíram nos últimos 20 anos? Vamos dar uma olhada em alguns dos mais recentes Marvel Legends. Pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e bonecos de ação. Faz tempo que não abrimos Marvel Legends, e hoje temos uns bem legais. Algumas figuras deluxe, algumas reedições de Build-A-Figure, alguns vilões classe A do Homem-Aranha e alguns vilões classe D do Homem-Aranha. Mas vamos começar com um personagem do Homem-Aranha de um universo totalmente diferente. Vamos começar com o que acabou sendo minha mais nova aquisição da Marvel Legends. O Homem-Aranha de Ferro, versão Aaron Davis. Então numa figura incrível com aquele ótimo logo do Miles Morales Homem-Aranha e uma arte legal do Homem-Aranha de Ferro contra o Miles bem aqui na parte de trás. Vamos tirar esse cara da prisão de plástico e ver o que temos? Opa, isso é brilhante! Quem acompanha o canal sabe que a versão Homem-Aranha de Ferro de Peter Parker é minha interpretação menos favorita do personagem. Tinha algo sobre o Peter ser meio que o faz-tudo do Tony Stark, que ele era subordinado ao Tony Stark e o Tony sabia as identidades da Tia May e da Mary Jane. E ele deu o traje para ele, e era muito mais vermelho e dourado do que vermelho e azul. Eu simplesmente odiava isso nos quadrinhos. E eu fiquei muito feliz durante a sede da Guerra Civil, quando o Peter basicamente se libertou disso, voltou ao clássico vermelho e azul e voltou a ser o que eu considero ele mesmo de novo. Felizmente não é isso aqui. Esse é o Aaron Davis. Ele é originalmente do universo Ultimate. Então, assim como na história que vemos nos filmes do Aranhaverso, Aaron Davis é o tio do Miles Morales. Então, é o irmão dele, é o irmão do pai dele, que acabou seguindo uma vida de crime, e no universo Ultimate se tornou o Gatuno. Então, bem parecido com o que vimos nos filmes. Mas quando o universo Marvel Ultimate implodiu, foi destruído ou deixou de existir, o Miles foi transferido para o universo tradicional 616. Aaron Davis, o Gatuno, tinha realmente morrido, aparentemente no universo Ultimate, mas de alguma forma Charon, ele voltou à vida no universo regular. E saiu por aí e comprou essa velha armadura de alguém do mercado negro, eu acho, literalmente do mercado negro, e começou a lutar contra o Miles como Homem-Aranha de Ferro. E eu tenho que dizer, isso ficou realmente bom. Caramba, esse preto brilhante e o dourado reluzente. Quero dizer, esse dourado realmente se destaca e fica muito bom. Quando eu tirei da embalagem pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, será que é só aquela mesma figura antiga, só que repintada? É, e não é. Eu acho que o torso e o pescoço, sabe? O pescoço tem aquele visual meio projetado para frente. Acho que provavelmente é a figura antiga do Homem-Aranha de Ferro. Isso lembra muito a antiga figura do Homem-Aranha de Ferro, mas as articulações não têm pinos. Essas articulações dos joelhos e dos cotovelos não têm pinos, então acho que é uma pequena melhoria. Dobra muito bem. Não é aquele plástico meio mole que às vezes você encontra em algumas das figuras mais novas da Marvel Legends. Esse aqui é um pouco mais duro, um pouco mais firme. E muitas vezes isso tem a ver com as aplicações de tinta que eles colocam. Tipo, eles não podem usar tinta ou plástico mole e colocar essa tinta dourada. Então acho que isso é uma vantagem pra gente, mas ele veio com bastante coisa. Vamos dar uma olhada. O tio Aaron vem com 4 faldos e eles são bem grandes. Você pode ver que eles realmente se estendem bastante. Eles têm articulações aqui. Tem um, não tem ali naquele. Eles são diferentes? Não, eles não têm articulação esférica ali, mas tem aqui, não aqui e aqui. Então, você tem 1, 2, 3, não 5 pontos de articulação, mas quero dizer, você pode colocá-los realmente em qualquer lugar que precisar. Eles se enrolam muito bem. Eles vão descer naquele tipo de garra. E claro, como eles giram aqui atrás, você consegue vários tipos de movimento saindo da mochila. Eu estava elogiando o plástico dessa figura por ser mais firme e de boa qualidade. Este é o mesmo tipo de plástico metálico, um pouco mais macio, não chega a ser pegajoso, mas dá para ver como que eu consigo dobrar isso com facilidade. Isso é uma dureza diferente. Essa é a sua palavra científica do dia. Esse é uma dureza diferente do plástico do que temos na própria figura. Quero dizer, eu quero mais coisas do Aranhaverso, quero mais coisas do Aranhaverso Supremo, então estou de boa com isso. Mas ele vem com 2 pares diferentes de mãos. Ele tem mãos fechadas e mãos fazendo o gesto de lançar teia. O que tem sido incrível nos Marvel Legends ultimamente, inclusive neste, é a cabeça alternativa. Veja como ficou ótima. Infelizmente, ela ficou um pouco alta no pescoço, mas se isso significa que podemos usar essa cabeça com outras figuras e potencialmente customizar tipo um outro Gatuno, se a gente pudesse usar, por exemplo, um Gatuno do Robbie Brown, versão 616, mas usar a cabeça do Aaron Davis,
Isso seria muito legal. Olha só a testa franzida e como o bigode dele e tudo mais estão bem definidos. Ele está com uma sobrancelha arqueada, ficou realmente muito bom, e continua a tendência de esculturas faciais incríveis e pinturas excepcionais da equipe Marvel Legends. No geral, é uma figura divertida. Eu não achava que precisava, mas o Miles precisa de mais vilões na coleção Marvel Legends. Precisamos de mais personagens para fazer uma exposição do Miles, que eu adoraria. É um bom começo para isso. Há realmente poucas coisas nesta vida que me deixam mais feliz do que adicionar mais um vilão obscuro do Homem-Aranha à minha coleção. E pode acreditar que é exatamente isso que temos com o Grizzly da Marvel. Agora, vamos começar pelo óbvio. Este é o Ursa Major Build-A-Figure de 2021, só que em um tom de marrom mais claro. E eu não tenho nenhum problema com isso. Que tipo de problema eu tenho? Nenhum problema. E o motivo disso é porque eu percebo que as pessoas entram nesse hobby em momentos diferentes. Nem todo mundo é como eu. Nem todo mundo coleciona Marvel Legends há mais de 20 anos e basicamente comprou todas as séries que saíram durante esse tempo. Muitas pessoas não se importam com uma ou duas figuras da coleção e, por isso, nunca completam seus Build-A-Figures. E o Ursa Major não era exatamente, sabe, o Galactus ou um Sentinela, então não era aquele Build-A-Figure absolutamente indispensável. Quando você oferece aos colecionadores e novos fãs chances de obter uma figura que poderiam ter perdido, acho isso fantástico. E para provar esse ponto, eu recentemente comecei a montar modelos de Gundam. E graças a Deus eles relançam os kits de modelos ou mantêm as coisas em estoque, porque estamos falando de uma franquia de 40, quase 50 anos que eu tenho explorado. E sem relançamentos eu estaria completamente perdido. Acho muito legal que a equipe de Marvel Legends da Hasbro disponibilize figuras aos colecionadores de várias formas. Apoio totalmente isso. Na verdade, sabe, é uma figura bem legal também. Então, tudo certo nesse sentido. Mas esse é meio que o visual do Ursa Major. Eu quero ver aquele visual de urso pardo. Agora sim estamos falando. Isso aí. Depois de uma simples troca de cabeça, você tem um personagem totalmente novo. Então o Grizzly vem de uma era incrivelmente subestimada na história do espetacular Homem-Aranha. Ele foi criado pelo roteirista Jerry Conway e pelo artista Ross Andru, que é tipo o cara do Homem-Aranha da Marvel dos anos 70, sabe? Ele basicamente assumiu depois do John Romita Sr. É uma era criativa muito subestimada. Então ele apareceu na edição 139, que foi mais ou menos em 1974, que era uma época insana para o espetacular Homem-Aranha. Tinha acabado de acontecer a morte da Gwen Stacy e a primeira aparição do Justiceiro, quero dizer, tinha muita coisa acontecendo. E o nome verdadeiro do Grizzly era Max Markham, e ele era um lutador profissional. E a carreira dele foi arruinada pelo jornalismo sensacionalista de J. Jonah Jameson. Acho que Jonah escreveu vários artigos afirmando que ele era violento demais no ringue, o que acabou com sua carreira. Então Markham foi até o Chacal, outro vilão clássico do Jerry Conway do início dos anos 70, e conseguiu um traje especial para se transformar no Grizzly. E claro, ele vai atrás do Jojo e o Homem-Aranha salva ele e salva o JJ, e meio que você sabe, captura o Grizzly. Mas depois eles acabam tendo uma relação de idas e vindas, onde o Grizzly passa de um vilão azarado para um anti-herói relutante. Essa é basicamente a história dele ao longo do tempo. Mas o que eu acho que talvez seja a parte mais importante da história do Grizzly é quando ele se junta a outros supervilões para formar a Liga dos Perdedores. Sim, aqui estamos nós, fãs da Marvel. Começamos um novo time de vilões do Homem-Aranha. Não é o Sexteto Sinistro. Não, estamos falando da Liga dos Perdedores. E assim, Urso Pardo junto com Gibão, Mancha e Canguru formaram a Liga dos Perdedores. Então temos um quarto desse poderoso quarteto. E sabe, se você está me ouvindo, Hasbro, vamos ter que conseguir os outros. É uma necessidade absoluta. Ótima escultura da cabeça com uma expressão de grito e o lábio repuxado saindo dessa máscara gigante de urso. Novamente, detalhes de pintura muito bons. Os olhos estão muito bem feitos. Dá pra ver como o rosto dele não é simétrico. Tipo, o lábio está mais levantado de um lado, e a escultura das rugas na bochecha e no nariz mostram isso. Isso aqui é coisa de qualidade mesmo. Normalmente só olhamos essas figuras e colocamos na estante. Mas tem tanto trabalho envolvido para transformar esse urso-homem absurdamente cartunesco e ridículo em um action figure totalmente incrível. Quero dizer, é simplesmente sensacional.
Ele vem com duas versões diferentes das garras dele. Esse é um tipo com garra para fora e outro com uma mão de agarrar, com as garras para dentro. Você recebe duas de cada, eu coloquei uma em cada braço. Boa articulação, sabe? Ele tem pinos que muitos desses maiores têm. Ele só tem o cotovelo simples, que é bem padrão para essas figuras de tamanho maior. E ele tem um pino ali. Mas quero dizer, você pode dobrar ele, realmente, dá para mexer bem. Não é nada absurdo, mas você consegue uma boa inclinação com o velho Grizzly aqui. Infelizmente por causa do pelo aqui atrás, e isso na verdade é uma peça separada que encaixa. Você não tem muito movimento aqui no pescoço, mas tem o suficiente. E esse cara está prestes a ir para minha prateleira dos personagens de lista D. Embora eu realmente ache que provavelmente há pessoas que compraram essa figura só pelos acessórios. Não tenho certeza se esses acessórios têm algum significado específico para Grizzly, sabe? Ou se são apenas acessórios em geral. Mas se você é um fotógrafo de action figures, essas pilhas de lingotes de ouro, essas barras de ouro feitas nesse plástico dourado muito bem trabalhado, tem um pouco de textura na pintura. Você tem, sabe, um saco de dinheiro fechado. Então, sabe, se você é alguém que quer fazer fotografia de qualquer vilão do Homem-Aranha assaltando um banco, esses acessórios se tornaram absolutamente essenciais. E, sabe, eles não precisavam estar lá. Mas incluir esses acessórios junto com um personagem como o Grizzly realmente aumenta o valor da figura. Se estiver curtindo, deixe um like, comente sua opinião e se inscreva no Carbon Scoring para acompanhar esse tipo de conteúdo toda semana. Pode me chamar de surpreso, mas de todos os vilões dos X-Men, o Nimrod talvez tenha o legado mais completo já estabelecido na linha Marvel Legends. Vamos abrir e conferir. Aqui está a figura do Nimrod fora da embalagem. E assim como muitas das figuras que temos analisado neste vídeo, essa aqui é um reaproveitamento. Esse corpo foi usado originalmente para um Nimrod que veio em um pacote triplo com Fantomex e Psylocke. Agora, aquela versão do Nimrod realmente representava o visual dele da saga House of X Powers of X, daquela fase Dawn of X que o Jonathan Hickman fez, e era bem legal. Tinha uma escultura facial única. Tinha aquelas pequenas asas de energia que podiam ser acopladas nas costas, mas era bem específico para a versão mais moderna do Nimrod. Enquanto essa versão aqui é muito mais o Nimrod original. E você pode ver isso pela arte na parte de trás da embalagem. Então, na verdade, essa é uma arte do John Romita Jr., bem da época da edição 191 dos X-Men, lá em 1985. Essa foi a primeira aparição do Nimrod. Ele é um sentinela que viaja no tempo. Ele era tipo o sentinela mais casca-grossa do futuro, naquela época de Dias de um Futuro Esquecido, de onde veio a Rachel Summers. E durante uma história em duas partes, em que o vilão do Conan, o Bárbaro, Kulangarth, tentou transformar Manhattan em um mundo bárbaro da Idade Média. De alguma forma, no meio disso, Nimrod foi transportado para o passado, e desde então tem sido um incômodo. Mas essa escultura da cabeça em particular, com o rosto rosa, aquele design da boca que lembra quase o estilo do Jack Kirby, isso é para representar a arte original do John Romita Jr. Mas aí o Nimrod passou por aquelas histórias malucas que todos os vilões dos X-Men têm, e ele voltou. Ele voltou tentando encontrar o Forge na nova revista dos X-Men, no segundo volume de Novos X-Men, lá pelos números 23, 24, algo assim. Nesse período, ele tinha um formato de cabeça um pouco diferente, como mostrado aqui. Não é uma grande mudança. Ainda é principalmente rosa, mas com certeza é diferente da original aqui. Você pode ver as duas diferenças. Então agora temos meio que a versão 2 de Nimrod. Mesmo corpo, e ainda tem aquele visual meio branco e rosa. Eu já disse que comecei a gostar de Gundam. Isso aqui lembra Gundam Unicorn, né? Por causa do branco e rosa. Avisem se quiserem ver conteúdo de Gundam no canal. Mergulhei fundo nisso. Corpo grande e imponente. Eu adoro esses pés enormes com aparência de robô. Só o jeito geral das proporções disso aqui. Foi uma figura legal quando a recebemos no kit com 3 figuras. Eu não preciso disso. Eu comprei isso porque acabo comprando tudo. Acho que estou feliz por ter conseguido a versão do Romita Jr. dos anos 80. Mas se você não for um grande fã do Nimrod, e por que seria, então é fácil deixar passar. Mas eu aprendi uma coisa quando estava lendo sobre o Nimrod. Eu só achava, acho que por assistir aos desenhos do Pernalonga, que sabe, a palavra Nimrod era tipo um sinônimo de ignorante, mas não é. Na verdade é um nome bíblico. É do livro de Gênesis, e significa grande caçador. Então isso combina com um sentinela sendo um grande caçador.
E isso também leva, sabe, a todas as histórias de perseguição que os X-Men têm ao longo da sua história. Então, ok, talvez eu volte atrás. Talvez na verdade seja até uma figura decente. Uau! Esse aqui é grandão. Olha só a embalagem gigante do Abominável. Eu realmente adoro o que eles estão fazendo com essa linha do Hulk. Você tem o Abominável, e em breve teremos o Hulk inteligente. E também foi lançado recentemente o Hulk 2099 todos nesse mesmo tipo de embalagem. E o Dan deu a entender que vem outra figura nessa linha, que pode ter uma embalagem um pouco diferente, mas que parece muito boa. O Brutamontes irradiado por raios gama, a figura exposta. Boa arte na parte de trás, agora da própria figura, não só dos quadrinhos. Coisas bem legais e muitos acessórios divertidos para conferir. Sim, ele é tão grande fora da embalagem quanto parece na caixa enorme. E novamente, aposto que há muita reutilização. Isso aqui embaixo lembra muito o corpo do Hulk. As pernas têm pinos, então vai ter gente que vai reclamar disso, porque sabe, é um corpo novo, mas tem pernas com pinos. Mas aqui em cima não tem pinos. Ele só tem aquele tipo de dobra simples no cotovelo. Mas, poxa, é só um monstro Hulk gigante, cara. Ótima escultura. Eu adoro, e essas partes são meio macias, então não vão machucar seus dedos quando você mexer nelas, mas são de uma cor diferente, então elas realmente se destacam. E o degradê dos verdes, do escuro para o claro, realmente ajuda a destacar todos os detalhes dessa escultura. Temos algumas mãos alternativas. Ele tem, eu acho, o que pode ser considerado pés esculpidos de forma única. E isso é tão nojento porque diabos ele tem um dedo no tornozelo. Isso é horrível. De todos os efeitos da radiação gama, isso inclui ter uma cabeça de monstro marinho, ter dedos no tornozelo, com certeza é a coisa mais nojenta que eu já vi. Eu sei que tem algum lugar onde eu poderia postar isso no OnlyFans e ganhar dinheiro com o fetiche de alguém por dedos no tornozelo, mas isso é simplesmente terrível e assustador. E eu acho que é exatamente isso que essa coisa deveria ser. Vamos olhar para a cabeça sorridente agora. Então, Abominável é tipo Emil Blonsky, certo? Ele é tipo outro cara de radiação gama, sabe? Um físico com doutorado, esse tipo de pessoa. Então, tô assumindo que ele está meio que no mesmo nível de inteligência do Bruce Banner. Então isso, eu suponho, é tipo a escultura da cabeça do Abominável inteligente. Você pode meio que ver aquele olhar astuto, aqueles olhos semicerrados, o sorriso maligno que indica que algo ruim está por vir. Acho que gosto mais dessa do que da cabeça esculpida com expressão de raiva. É como se ele parecesse ainda mais maligno com esse olhar e sorriso de canto. Mas não é a cabeça esculpida mais interessante desse pacote. Essa teria que ser esta aqui, a cabeça de mão do Gibi Hulk Imortal. Eu pensava ter lido todo o Hulk Imortal, mas talvez não tenha chegado nessa parte, pois não me recordo disso. Acho que eles reencarnaram o Abominável a partir do sangue, temperos e molhos de um Abominável anterior. Isso acabou revelando os poderes malignos de todos os caras irradiados por Gama. Quero dizer que li em algum lugar na internet que esse pode ser o rosto do Rick Jones na palma dessa mão. Mas é tipo uma cabeça de mão com dedos malucos que soltam ácido que pode anular o fator de cura do Hulk. E eu acho que quando eles lutaram em O Immortal Hulk, edição 19, ele agarrou o punho do Hulk com essa coisa horrível de cabeça de mão e meio que derreteu ou algo assim. Eu não sei. Tudo o que eu sei é que em termos de escultura linda e grotesca, essa aqui está no topo. E agora chegamos àquele pelo qual eu estou claramente mais empolgado. Não é algum vilão do Homem-Aranha de segunda categoria. Não. Temos um dos membros originais do Sexteto Sinistro, um verdadeiro figurão, o Lagarto. E isso é meio engraçado. Se você olhar na embalagem e no meu, na verdade, a mão saiu. Mas tudo bem, porque é o Lagarto e ela vai crescer de novo. Me interrompa se você já ouviu essa antes, mas o Lagarto é um Build-A-Figure relançado. Sim, essa é a figura que recebemos em uma wave de Marvel Legends de 2018, embora com um esquema de cores muito mais vibrante. Agora com um visual muito mais de quadrinhos, com roxos e jaleco branco, um verde muito mais vibrante do que as cores bem apagadas que tivemos naquele Build-A-Figure de 2018. Ele ainda mantém a cabeça com aparência mais de dinossauro que o Build-A-Figure tinha, mas aquele tinha uma língua bem longa e estendida, enquanto essa aqui está meio que presa dentro da boca dele. Então, sabe, bem legal. Essa não é uma versão do Lagarto com a qual eu esteja particularmente familiarizado, mas acho que fica legal para exibição. Eu, pessoalmente, como um cara dos quadrinhos e alguém que prefere os Marvel Legends dos quadrinhos, gosto dessas cores mais vivas, mas eu nunca vou usar essa cabeça com aparência de dinossauro, sabe?
Talvez eu use em outra coisa, mas tudo bem, porque esse aqui veio com essa cabeça, que é imediatamente reconhecível como a arte de ninguém menos que Todd McFarlane. Sim, com certeza. A arte do Todd McFarlane ganha vida em plástico. É uma representação perfeita. Parece exatamente como ele era naquelas primeiras edições do título simplesmente chamado Homem-Aranha do Todd, onde ele teve total liberdade e controle criativo e fez várias histórias de terror, com o lagarto. Muito legal. Mas essa não foi a primeira vez que Todd desenhou o lagarto, nem foi a primeira vez que tivemos um lagarto inspirado pelo Todd McFarlane. Para isso, você tem que voltar no tempo até a linha animada do Homem-Aranha de 5 polegadas da Toy Biz. Após o fim do desenho animado do Homem-Aranha, a Toy Biz mudou a linha de 5 polegadas para designs mais fiéis aos quadrinhos. E a gente teve alguns incríveis nessa época. Electro, Rhino, mas nenhum talvez tenha sido melhor do que esse lagarto com escultura de cabeça inspirada no McFarlane. Então, o Todd realmente desenhou o Homem-Aranha durante sua fase original em O Espetacular Homem-Aranha. E é assim que esse aqui se parece. Todo comprido e magro, com o jaleco rasgado, até tem o crachá dele ali. Articulação estranha da Toy Biz, mas essa escultura e esse queixo. Isso remete direto aos anos 90, e sabe, a Toy Biz fazia coisas muito legais com o wash na pintura e com a escultura. E esse é um ótimo exemplo disso. Então, essa figura mais recente é na verdade a primeira atualização que tivemos do lagarto do Todd desde essa figura. E eu realmente gostei. Quero dizer, eu gostaria que a mandíbula fosse articulada, infelizmente não é. Ela fica presa nessa posição aberta, não vai fechar. Mas de novo, você coloca essa cabeça mais fiel aos quadrinhos no corpo com as cores certas e fica ótimo. Ele tem um rabo em 3 partes. Tem uma junta esférica que obviamente pode sair bem ali onde o jaleco dele se divide. E aí tem uma esfera aqui, e uma espécie de esfera aqui. Dá para conseguir um movimento estranho e flexível com isso. O caimento fica bom e ainda ajuda a figura a ficar em pé. Agora, ele tem pés grandes com dedos bem articulados, então ele deve conseguir ficar em pé sem problema. A articulação é realmente muito boa. É a figura antiga, então ainda se vê essas articulações com pinos. Não tentaram mudar isso? Sei que muita gente se incomoda com articulações assim. Elas simplesmente não me distraem tanto assim. Eu me importo muito mais com figuras fiéis aos quadrinhos. Fico mais empolgado quando recebemos uma figura que representa um momento da história dos quadrinhos. Este é o melhor lugar para a história dos quadrinhos em action figures. Então, quando conseguimos algo que realmente se encaixa nisso, eu simplesmente adoro. E você sabe, foi isso que eu fiz. Eu tentei recriar a capa daquela incrível edição do Homem-Aranha na miniatura. E eu não sei, acho que ficou bem legal. Então, ótima figura do lagarto. Uma edição legal, sabe? O lagarto tem tido um destaque ultimamente. Nós recebemos uma versão do Dítico. Nós recebemos algumas outras versões, e vamos receber algumas versões novas em breve. 2026 vai ser o ano do lagarto e eu estou totalmente dentro. Então, um brinde a você, lagarto, e a sua essência McFarlane. Marvel Legends, continuem mandando ver. O que vocês querem ver a seguir? Vocês topariam uma Liga dos Perdedores com um canguru, um mancha e um gibão? Ou vocês querem ver mais vilões dos X-Men na coleção? Me contem nos comentários. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscrevam-se no Carbon Scoring.